Paz do Senhor, amados. Vamos ler comigo em Jeremias, se você tem sua Bíblia aí ou no celular. Jeremias 33. Jeremias 33 nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Então a palavra do Senhor para nós nessa noite é: clama a mim, e eu te responderei. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então vamos ficar de pé, vamos orar. E dentro desta palavra vamos clamar. Se o Senhor está dizendo para a gente clamar que Ele vai nos responder, nós vamos fazer isso nessa noite. Senhor, nós queremos, ó Pai, clamar o Teu nome, porque a Tua palavra é clara em dizer que nós precisamos clamar a Ti, ó Pai, para que o Senhor anuncie e revele coisas grandes e ocultas que ainda nós não vimos e nem sabemos. Nós depositamos nossas vidas no Teu altar nesta noite, ó Pai, porque somente o Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. E que nesta noite Teu Espírito Santo esteja ministrando em nossas vidas, porque nós precisamos intensamente de Ti. Se retirar o Senhor de nós, não nos sobra nada. E nós te pedimos que o Senhor se faça presente aqui conosco nessa noite e fale conosco através dos louvores e através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória.
a mão sobre o seu coração e diga: pode entrar, Rei Jesus, sobre a minha vida, no meu coração. Fique à vontade, se assente no trono do meu coração. Dê o primeiro lugar para Jesus nessa noite, amém? Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia, Senhor, nós cremos no poder da oração. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Que o Senhor ouça o clamor dos teus filhos que estão neste lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Continue com seus olhos fechados, amados irmãos. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é justo, e aqui Ele está nesta noite para nos abençoar, para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar paz e renovo nesta noite. Queremos louvar o nome do Senhor, queremos agradecer aquele que é santo, aquele que é justo e aquele que é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor nesse momento. Retorno. Amém? Cumprimenta o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: Jesus ama a sua vida, meu irmão. Amém? Pode se assentar, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus. Como a minha esposa disse, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no santo nome do Senhor, ali Ele está presente, amém? Então, da mesma forma que nós estamos aqui hoje, eu tenho absoluta certeza que Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem uma palavra especial para você nesta noite. Antes da gente ofertar, da gente estar orando aí pelos pedidos que estão sobre essa mesa, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 78. Salmo de número 78.
Eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. Claro que eu gostaria que nesta noite estivesse aqui conosco todas as faixas etárias de idade, porque a palavra que eu queria ministrar nesta noite é sobre gerações. E isso tem preocupado muito as nossas vidas, até porque nós estamos apreensivos de saber como vai ser o novo, ou melhor, daqui a algum tempo, como que a nossa sociedade vai estar, como as pessoas vão estar vivendo, né? Como será que essas crianças que hoje estão em nosso meio, os nossos adolescentes, como eles vão estar vivendo? Qual vai ser o compromisso? Qual vai ser a fidelidade, né, para com a palavra de Deus, com a família e tantas coisas que nós poderíamos enumerar nesta noite. Salmo 78, ele diz assim, se você abriu aí, acompanha comigo a leitura, não vou ler o salmo inteiro, vou ler algumas partes dele, mas ele diz assim: povo meu, escute o meu ensino e incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos e o que nossos pais nos contaram, não o esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado pela oportunidade nesta noite de estar aqui, ó Deus, para compartilhar da Tua palavra, para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo nesta noite, meu Deus. Muito obrigado pela vida desses irmãos que estão aqui conosco, aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um está vivendo nesses dias, ó Deus, que o Senhor possa alcançá-los com sua graça, com a sua misericórdia, meu Deus, com o seu amor sobre a vida de cada um, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, queridos, seria muito importante que uma grande parte de jovens e adolescentes, e não só eles, mas todos nós, né? Inclusive nós que somos pais, nós que somos avós, nós que somos tios, né? Que somos irmãos mais velhos, precisamos entender e olhar para a palavra de Deus e aplicar aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, né? O tema que eu gostaria de abordar nessa noite é um alerta às gerações. Um alerta, né? O Salmo 78, ele exorta o cristão a passar para a sua geração e para os novos convertidos, que são a nova geração da igreja, os mandamentos do Senhor. Aqui está uma coisa interessante. Eu sou cristão, praticamente cristão, a partir do momento que a gente aceita Jesus, né? Eu poderia dizer, eu nasci numa família onde a minha mãe, ela já era uma cristã, mas eu não posso dizer que eu nasci cristão. Ninguém nasce cristão, né? A gente decide por ser cristão, né? Mas, como eu já tenho falado para os irmãos, eu com meus 12 anos de idade, eu passei pelas águas do batismo, né? Então eu fico feliz por tanto tempo estar servindo ao Senhor. E como diz aqui o texto, né, que o Salmo 78, ele está nos exortando a passar para a sua geração, para a próxima geração, não só no sentido natural, filhos, netos,
bisnetos, né, irmãos, mas também no sentido espiritual, os novos convertidos. Mas, amados, infelizmente, o evangelho hoje tem sido ensinado de uma forma em que as pessoas estão entendendo completamente diferente daquilo que era pregado há alguns anos atrás, né? Hoje em dia, para que você possa manter as pessoas dentro da igreja, você precisa buscar direcionamento, você tem que buscar estratégias, você tem que utilizar de ferramentas, né, para atrair as pessoas para que elas permaneçam, porque senão qualquer coisa que seja melhor, mais atrativa, elas vão acabar saindo, né? Infelizmente, claro que não é todo mundo, mas uma grande maioria está sendo movida somente por aquilo que eles estão vendo, seus olhos estão vendo, então eles estão sendo motivados por aquilo que eles conseguem ver, não apenas pela sua fé em Deus, mas eles precisam ver, né? É aquele ditado que muitos dizem, né? Eu preciso ver para que eu possa crer, né? Para que eu possa entender. Então esse mover nas pessoas nos dias de hoje, e infelizmente essa geração que nós estamos vendo, elas precisam ser alertadas. Alerta é colocar-se em atitude de vigilância, ficar de sobreaviso, estar atento, ter cuidado. Os países lá estão em guerra, a Ucrânia e a Rússia, e quando há um perigo iminente de um ataque do inimigo, toca-se uma sirene de alerta. Essa sirene, ela está indicando que pode acontecer algum perigo de vida para as pessoas que estão naquele lugar onde a sirene está soando. Então as pessoas precisam se abrigar, precisam procurar um lugar seguro. Essa sirene significa alerta, né? Alerta. E geralmente quando nós estamos em algum lugar onde tem alguma coisa de perigo, lá tem uma faixa vermelha indicando perigo. É um alerta, é um alerta. Quando estamos indo na cidade, nas ruas, e existe o sinal, né? Sinal de trânsito. Se o sinal está verde, é sinal que você pode passar. Se o sinal está amarelo, é um sinal de alerta. Você precisa ter atenção naquela hora. Se tiver vermelho, você não pode passar. É o alerta. Então, em todas as nossas esferas da nossa vida, onde nós vivemos, existem sinais que simbolizam um alerta. Agora, amados, nós também precisamos alertar a essa geração. Aqui o texto que nós lemos, eu quero até voltar aqui com você, ele fala, né? Ele começa dizendo: povo meu, escute o meu ensino e incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Aqui o salmista está dizendo: fique atento ao que eu preciso dizer, ao que eu preciso relatar. Povo meu, escute o meu ensino. Amados, a igreja precisa estar alerta. E automaticamente, através da igreja, através da sua vida, que você conhece a palavra, que você conhece a Deus, as pessoas precisam ser alertadas. Ele fala: incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Uma coisa muito importante, queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos deparamos com algumas verdades de coisas que estão para acontecer, que nós estamos nos aproximando do fim. Não estou dizendo que o fim é amanhã, não é isso. Eu estou apenas dizendo que nós estamos muito próximo de tudo isso, pelo que nós observamos, pelos fatos que acontecem. Então, nós precisamos escutar e inclinar os nossos ouvidos. O que significa inclinar os ouvidos? Significa você parar para escutar.
e entender esse recado. Porque qual é a diferença de inclinar e de apenas ouvir? Nós, às vezes, estamos andando para a rua, a gente escuta tanta coisa. Você vai num mercado, você escuta várias vozes. E às vezes, você nem presta atenção no que você está escutando, porque aquilo às vezes não te causou nenhum interesse. Mas quando alguma coisa te interessa, você inclina os seus ouvidos, você vai tentar prestar atenção naquilo, para poder entender o que está acontecendo. É assim. Então, quando o salmista está dizendo, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer, ele está dizendo, preste bastante atenção no que eu vou falar. Preste bastante atenção no que vocês vão ouvir a partir de agora. Ele fala assim, em parábolas abrirei a minha boca. Parábolas, como eu já falei aqui, são ensinamentos de verdades espirituais, utilizando coisas naturais para trazer alguns ensinamentos. E que às vezes, para muitas pessoas, eles não vão entender, porque eles não estão preparados para compreender, ou estão desapercebidos para entender aquilo que está sendo ensinado. Porque às vezes os seus ouvidos não estão inclinados para entender aquilo. Então, em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Ele fala o que ouvimos e aprendemos e o que nossos pais nos contaram. O que ouvimos e o que aprendemos e o que os nossos pais nos contaram. Será que os nossos filhos, eles podem dizer, os meus pais já me contaram muitas coisas a respeito das suas vidas? Versículo 4 ele fala, não os esconderemos dos nossos filhos. Não podemos esconder dos nossos filhos aquilo que nós recebemos de Deus. Precisamos passar para essa geração. Eles precisam ouvir. Eles precisam entender que existe um Deus que é poderoso. Você precisa contar as suas experiências, o que ouvimos e aprendemos com os nossos pais, que os nossos pais nos contaram. Não esconderemos os nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Queridos, o povo de Israel, eles tinham muitas coisas para contar para os seus filhos, para os seus netos, para a próxima geração. Quando eles saíram lá do Egito, eles viveram momentos extraordinários, e gerações foram vindo, e essas gerações precisavam escutar o que Deus já tinha falado para eles, as promessas que Deus havia dito. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos. Inclusive, quando a gente olha para o livro de Deuteronômio, a gente percebe ali Deus falando com a nação, dizendo, fale para os seus filhos, quando se assentar na mesa, quando estiver caminhando, quando estiver indo dormir, fale, testemunhe, ensine. Ah, pastor, eu já fiz isso, mas o meu filho parece que... Irmãos, faça a tua parte. Uma coisa que eu tenho comigo, eu prefiro, às vezes, ser repetitivo, mas eu posso dizer assim, estou de consciência limpa, porque eu ensinei, porque eu mostrei, porque eu dei o meu exemplo. E ele fala assim, de modo que a geração seguinte a conhecesse. Conhecesse o quê? A história do como Deus foi com aquela nação. A história de como que Deus agiu com aquela nação. Amados, nós precisamos contar, não só para os nossos filhos naturais, nós precisamos contar até mesmo para os novos convertidos, a história.
E eu já contei várias vezes aqui como foi que nós chegamos aqui. Eu não conhecia Jaú. Passava aqui na porta da cidade, mas nunca tinha entrado na cidade. Até o dia que nós fomos desafiados para vir para este lugar, para pregar o Evangelho, para começar um trabalho aqui da Igreja Missionária Unida. E nós aceitamos esse desafio, e durante esse período, amados, tantas coisas aconteceram. Tantas coisas. Coisas boas e coisas que também não foram boas. Porque a nossa vida, ela é cercada de coisas dessa forma, né? E aqui, amados, nós não podemos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam. Essa geração que vai vir, ela não pode de maneira alguma ficar sem saber quem é Deus. Essa geração, principalmente, amados, esses pequeninos que hoje estão vindo em uma geração da informação, uma geração que nasce já com certas coisas, mas que privilégios que há anos atrás não existia. Então essa geração precisa ser informada a respeito do poder de Deus, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eu estava pensando a respeito disso, né? Uma das coisas que nós não podemos abrir mão de ensinar às futuras gerações, não só, como eu disse, natural, filhos, netos, bisnetos, irmãos, mas a geração da igreja. Eles não podem de maneira alguma esquecer dos atributos de Deus. Amados, isso é coisa que nós temos que passar de geração para geração. Eles não podem esquecer quem é Deus, os seus atributos. Primeiro de tudo, eles não podem esquecer que Deus é eterno. Nós temos um Deus que é eterno, que não deve a sua existência a ninguém. É impossível entender a eternidade de Deus pelo nosso raciocínio lógico e humano, pois todos os seres criados tiveram um princípio e vão ter um fim. Mas Deus é eterno. É claro que nós, seres humanos, não vamos entender isso. Com a nossa mente natural, nós não vamos compreender isso, porque Deus não vive nessa dimensão que nós vivemos. Essa nossa dimensão, ela é feita de pessoas que precisam ver, precisam tocar, precisam sentir. E Deus, Ele é eterno. Eu quero ler com vocês no Salmo 90, versículo 2. Salmo 90. Diz assim o versículo 2: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sabe o que significa isso? Que Deus é eterno. Deus é eterno, não tem nada além, maior do que o próprio Deus. Segunda coisa, queridos, a respeito dos atributos de Deus, que as futuras gerações, elas não podem ficar no esquecimento a respeito disso. Eles precisam entender que Deus é onipresente, amém? Repete comigo, fala assim: Deus é onipresente. O que é isso? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como assim? Como eu falei, amados, Deus não vive na dimensão que nós vivemos.
Ele é o Criador de todas as coisas. Eu quero que você confira comigo em Provérbios, abre em Provérbios capítulo 15, se você tem a sua Bíblia aí, abre comigo Provérbios capítulo 15, para a gente conferir algumas coisas a respeito disso, sobre a onipresença de Deus. Porque às vezes a gente fala assim, mas como assim? Deus está em todo lugar. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 15 de Provérbios: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele está aqui e Ele está na casa de cada uma das pessoas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Eu vou ler também um texto de Hebreus, se você quiser abrir, fique à vontade, mas se você apenas quiser confiar no que eu vou ler, né? Só acompanha comigo o que eu vou estar lendo, Hebreus capítulo 4, né? E eu vou ler aqui um versículo para você receber algo de Deus. Diz assim, versículo 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha que coisa interessante. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, nada está escondido. Então nós podemos esconder das pessoas, mas de Deus não tem como esconder, porque Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, e Ele é Deus eterno. Mas também um outro atributo de Deus que nós precisamos passar para as gerações: Deus é onisciente. Repete comigo, fala, onisciente. Você sabe o que significa essa palavra? Onisciente. Deus conhece todas as coisas. Amém? Deus conhece todas as coisas, como nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 13, nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele revela o profundo e o escondido. Está lá em Daniel capítulo 2, versículo 22. Deus conhece todas as coisas, até o mais profundo do meu coração, que às vezes nem eu mesmo conheço, nem eu mesmo entendo as minhas reações, nem eu mesmo consigo compreender. Mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece a sua vida, meu irmão. Nós às vezes imaginamos, será que Deus conhece a minha vida? Conhece sim, Ele conhece você, Ele sabe quem é você. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele é onisciente, mas também um outro atributo de Deus, que esse é importante, as gerações não podem esquecer: Deus é onipotente. Repete comigo, fala assim: onipotente. Onipotente. O que isso significa? Que Deus é poderoso. Amém? Deus, Ele tem poder. Temos um Deus que pode operar em qualquer situação da nossa vida, amém? Se você está com a Bíblia, abre comigo aí, em Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Vou ler o 36 também para exemplificar o que estava acontecendo. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Sabe o que estava acontecendo? O Espírito Santo apareceu para o anjo, apareceu para Maria e revelou para ela que ela estaria grávida e que geraria Jesus. E depois ele ainda diz assim: também a sua parenta
Isabel, ela vai ter um filho na sua velhice, porque ela era zombada por ser estéril, mas ela vai dar à luz, que seria a mãe de João Batista. E aí, no versículo 37, ele fala assim: pois nada é impossível para Deus, todo poder pertence ao Senhor. Um outro texto que eu quero também que você acompanhe comigo, está lá em Gênesis capítulo 18, né? Se você quiser acompanhar, lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 18, Gênesis capítulo 18, versículo 14, diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? É uma pergunta. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? A segunda parte do versículo diz: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Na realidade, Abraão e Sara foram os pais de Isaac. Só que Deus falou para Abraão, quando ele ainda estava lá na terra de Ur dos Caldeus, e ele tinha 75 anos, Deus falou assim para ele era Abrão ainda: Abrão, sai do meio da sua terra e vai para uma terra que te mostrarei dela, e de ti farei uma grande nação, uma terra que mana leite e mel. Foi o que Deus falou para Abrão. E ele, em cima dessa palavra, ele saiu. 75 anos, Sara tinha praticamente quase que próximo dessa idade, e eles não tinham filhos. Sara era estéril, ela já estava com uma idade avançada, mas Deus deu uma promessa, e durante todo esse tempo, dos 75 anos, até quando Abraão completou quase 100 anos, foi quando Deus assim cumpriu. 25 anos depois, eles não teriam condições naturais de ter mais filhos. Ela já tinha cessado os costumes das mulheres e não tinha mais condições de ter filho. E de repente, o anjo aparece e diz exatamente para Abraão: olha, lembra, não tem nada impossível para Deus, porque Deus é poderoso, amém? E ele ainda diz: na primavera eu voltarei e Sara terá um filho. E do jeitinho que foi dito, aconteceu, porque Deus é poderoso. É um dos atributos de Deus que nós não podemos deixar de lado e precisamos passar para essa geração. Eles precisam entender que Deus é eterno, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente. E nós, como pais, precisamos ensinar aos nossos filhos 3 coisas importantíssimas, além desses atributos de Deus. Primeiro, que nós precisamos depender de Deus, amém? Precisamos depender de Deus. Segundo, precisamos ser fiéis a Deus. Fiéis a Deus. E também precisamos obedecer a Deus. 3 coisas importantíssimas para essa nova geração: depender de Deus, fiéis a Deus e obedecer ao Senhor. Coisas que nós precisamos praticar. A geração passada, ela vai passar o bastão para essa nova geração, e tudo isso precisa estar sendo transmitido para que isso continue perpetuando de geração para geração. E assim, quando Deus vier buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar uma igreja imensa, um povo santo, remido e limpo pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é importante. Eu não sei qual é a fase da sua idade. Aqui nós temos várias gerações, mas é importante que precisamos entender que é necessário estarmos alerta
para que essas gerações que virão, elas entendam que Deus é poderoso, elas entendam que Deus é eterno, elas entendam que Deus é onipresente, elas entendam que Deus é onisciente. Acabar, e nem se romper, e nem ficar para trás, mas são coisas que vão permanecer nas nossas vidas, amém? Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé nesse momento, fecharem os seus olhos, nós vamos orar. Antes de nós orarmos pelas ofertas, antes de nós orarmos ali pelos objetos que estão sobre essa mesa, nós vamos orar para que isso que nós acabamos aqui de meditar, sobre o alerta para essas gerações, seja algo que vai perpetuar na vida, no coração de cada pessoa. Que você se prontifique, dizendo para Deus: Deus, que depender de mim, as próximas gerações, elas vão temer ao Senhor. As próximas gerações vão experimentar a graça do Senhor sobre a vida delas. Levanta sua mão agora. Pai amado, nesse momento, nós levantamos as nossas orações, o nosso clamor a Ti, Senhor meu Deus. É importante esta palavra que nós precisamos, ó Deus, entender e saber que as futuras gerações, elas precisam entender e compreender a respeito do Senhor, e que isso não venha apagar na memória delas, mas que elas possam crescer, ó Pai, sabendo que existe um Deus que é poderoso, sabendo que existe um Deus que é onisciente, sabemos que existe um Deus que é eterno, existe um Deus que é onipresente, existe um Deus que está acima de todas as coisas, que é o Criador dos céus e da terra, Pai. Nos dê sabedoria para transmitir para essa geração, ó Pai, que eles possam ser impactados, ó Deus, de forma poderosa, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que eles possam receber, Senhor Deus. Nos ajude, ó Pai, a sermos esse canal aonde essas pessoas vão receber da Tua graça, do Teu poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão comigo e diga assim, fala: Senhor, nesta noite, ouvindo a Tua palavra, eu entendo que eu preciso ser um porta-voz da Tua palavra, para que as gerações nunca percam a essência da verdade da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, queridos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, podemos assentar, queridos, nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor, nós vamos nesse momento estar entregando ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. No tempo em que estamos vivendo, é importante sermos fiéis ao nosso Deus. Eu sei que nós passamos por algumas dificuldades. Eu estava vendo uma notícia falando sobre como que o brasileiro perdeu, né, nesse período de pandemia e agora também, o seu poder de compra, né? Fizeram uma análise, o salário mínimo deveria ser praticamente 4 vezes maior do que é hoje, né? Para que pudesse conseguir, né, comprar o ideal para uma família, né? Claro que as pessoas, dentro daquilo que eles ganham, eles fazem o possível e às vezes o impossível para sobreviverem, mas segundo as estatísticas, né, está muito defasado, e a gente sabe que a gente luta, guerreia, mas uma coisa nós precisamos ter em mente: Deus não desampara, Deus é fiel, amém? Deus nos guarda, Deus nos protege. Aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 9 fala: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Honre, honrar significa reconhecer a majestade, significa reconhecer o domínio, significa nós estarmos dando honra a quem merece honra, e Deus é Senhor, como nós aqui acabamos de meditar na palavra do Senhor. E aqui
O escritor diz que nós precisamos honrar o Senhor com os nossos recursos. E fala com os primeiros frutos. Isso fala de primícias, de separarmos o nosso melhor para Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar você a se colocar de pé. Você vai fechar os seus olhos. Pega a sua oferta na sua mão, aquilo que você separou para entregar ao Senhor nesta noite. Nós vamos orar, agradecer a Deus, e você depois vai poder estar ofertando. Pai querido, nesse momento, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na sua casa, de adorar ao Senhor, meu Deus, como nós já fizemos, cantando, como nós já ouvimos a Sua palavra, mas também agora nós queremos entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Senhor, abençoa, consagra, multiplica sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode entregar a sua oferta e se assentar, né? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora pelos pedidos que estão, os objetos que estão aqui. Tem um vidro que tem aqui, amados, você pode colocar pedidos de oração aí dentro também. Se tiver alguém com algum pedido especial, coloque diante de Deus agora nesse momento, né? Por alguma família, você vai apresentar essa família a Deus. E como eu falei aqui na terça-feira, na reunião de oração, vamos orar pelas nossas crianças, né? Precisamos orar por eles. Como nós falamos aqui, essa geração é uma geração forte, mas essa geração forte precisa vir conhecendo a Deus. Amém? Vamos ficar de pé novamente então, vamos estar orando nesse momento, né? Feche seus olhos, se você puder levantar suas mãos, nós vamos então orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, como é bom estar na sua casa, como é bom poder contemplar a sua grandeza, o seu poder. Ó Pai, nos entregarmos a Ti de forma, ó Deus, absoluta e confiarmos, ó Deus, na sua palavra. Meu Deus, aqui estamos em oração nesse momento. Sobre essa mesa tem, ó Pai, uma carteira de trabalho, tem um remédio, meu Deus, e tem ali também um recipiente com vários pedidos, com sonhos, com projetos. E eu oro, Senhor amado, agora, meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece essas vidas, que o Senhor venha liberar a Tua paz, que o Senhor venha liberar a sua cura, meu Deus, abrindo portas, preparando bênçãos para que cada um ali experimente os seus milagres, ó Deus. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida que veio aqui nesta noite. Também nós oramos pelas nossas famílias, nós colocamos as nossas famílias no seu altar, meu Deus, que a sua misericórdia, que o seu amor, ó Pai, se estenda sobre cada um, meu Deus. Nós oramos pelos nossos filhos, por essa geração que está vindo, meu Deus. Tem misericórdia, Pai, protege, guarda, livre do ataque do inimigo, Senhor. Não permita que o inimigo venha, Pai, com intenções malignas, trazendo mal ao coração das nossas crianças, mas que eles cresçam, como nós vimos aqui na Tua palavra, temendo ao Senhor, confiando na Sua palavra, acreditando na verdade da Tua palavra, Senhor. Nós oramos por essa geração, nós oramos por todas as famílias desta igreja e todas as famílias, ó Deus, ó Pai, que o Senhor guarde cada uma delas. Sabemos que vivemos tempos, ó Deus, difíceis, mas que o Senhor proteja, guarde, livre de todo mal, Senhor. Nós oramos por esse final de semana, pelas reuniões que vão acontecer, que sejam reuniões abençoadas, que sejam reuniões, ó Deus, cheias da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, que possamos ser impactados pelo Teu Espírito Santo neste lugar, ó Pai. Nós oramos por cada um, meu Deus, por todos os nossos amados irmãos, ó Pai, aqueles que não puderam vir. O Senhor conhece essas vidas, o Senhor sabe o que eles estão vivendo, o que eles estão enfrentando, mas que a Sua graça, que a Sua misericórdia se estenda sobre a vida deles, trazendo vitória, trazendo bênção para eles, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós oramos pela nossa cidade, nós colocamos, ó Deus, este lugar nas Suas mãos,
mãos, ó Pai. Nós oramos pelo nosso país, ó Deus. Nós colocamos o Brasil nas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando, meu Deus, cada vida. E também oramos, ó Deus, ó Pai, por aqueles países que estão em guerra. Tem misericórdia, meu Deus, daquelas famílias. Quantas pessoas têm perdido a sua vida ali, ó Pai. Quantas famílias estão sendo arrasadas, ó Pai. Às vezes de forma sem saber, ó Pai, o porquê, mas elas estão ali no meio daquela guerra, meu Deus. Protege, guarda, Senhor. Dê uma direção nessa situação, ó Pai. Em nome de Jesus nós estamos orando, crendo, Senhor Deus, na ação do Senhor sobre essas vidas, no seu milagre, meu Deus, ó Pai, tocando em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, amém, amém, queridos. Eu quero só lembrar vocês, amanhã, aqui no templo, às 19 horas, vai acontecer aí no Jovem, tá? Trabalho dos jovens. Você está convidado a participar, juntamente aqui com todos, para celebrar aquele que vive, ao Deus Todo-Poderoso, amém? No domingo, às 18 horas, aqui no templo, nós temos o encontro de celebração, tá? Você também está convidado. Chame os seus amigos, os seus parentes e venha para a igreja, para nós aqui estarmos celebrando ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Isso no domingo, às 18 horas, aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor Deus, que esteve conosco durante esse período aqui, Deus, de clamor, de oração, de meditação na Sua palavra. Nos leve de volta para as nossas casas, nos dê, ó Pai, uma noite abençoada e um final de semana também cheio da Tua presença, meu Deus. Ó Deus amado, nós oramos por cada um desses irmãos, que o Senhor venha recompensá-los, ó Deus, por estarem aqui nesta noite, meu Deus, e que eles recebam da Tua graça, em nome de Jesus, amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, amém. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima, queridos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor.